Uma viagem, e tanto nos espera hoje. Uma viagem fascinante. É verdade. Vamos mergulhar no mundo espiritual através do livro Cartas de uma Morta, psicografado por Chico Xavier. É como ter um vislumbre da vida após a morte, narrado pela própria mãe de Chico, Maria João de Deus. E para esta imersão, vamos focar em um lugar específico que ela descreve. Saturno. Imaginem só Saturno, mas não como conhecemos, com seus anéis e luas. O que Maria João de Deus descreve é um Saturno habitado por uma sociedade avançada, com costumes e tecnologias que nos fazem questionar tudo que sabemos sobre a vida, o universo e a evolução. Bem-vindo ao Espiritismo Responde Podcast, baseado nas principais obras espíritas. A cada episódio, ensinamentos dos mestres são relembrados. É realmente impressionante a riqueza de detalhes que Maria João de Deus compartilha sobre Saturno. Ela não só descreve a geografia e o ambiente, mas também a cultura, a organização social e os princípios que regem essa civilização. É um retrato que nos convida a refletir sobre o nosso próprio progresso aqui na Terra. E por falar em progresso, a jornada de Maria João de Deus começa com a sua própria transição para o plano espiritual. Isso. É um relato emocionante e cheio de detalhes sobre as primeiras impressões da vida após a morte. Sim, ela descreve essa fase inicial como um processo de adaptação, de desapego do corpo físico e de compreensão da nova realidade. É como se a alma estivesse despertando para um novo estado de ser, com novas leis e possibilidades. E ela menciona sentir inicialmente sensações físicas, como se o corpo ainda estivesse presente. É quase como um jet lag da alma, se acostumando com a nova dimensão. Exatamente. É esse período de ajuste que chamamos de erraticidade, onde a alma ainda está conectada aos hábitos e desejos da vida material. Maria João de Deus observa outras almas nessa fase, agarradas a bens materiais ou a mágoas do passado, e percebe que essa postura atrasa o progresso espiritual. É como carregar uma bagagem pesada. Nesse caso, é uma bagagem emocional e espiritual, que impede a alma de seguir em frente. Maria João de Deus, porém, é acolhida em uma espécie de centro de orientação espiritual, que ela chama de Casa de Auxílio Espiritual. Lá ela encontra amparo e orientação para se adaptar à nova realidade e se libertar dos apegos terrenos. É reconfortante saber que existe esse tipo de acolhimento para as almas que recém chegam ao plano espiritual. E é nesse ponto que a narrativa de Maria João de Deus toma um rumo surpreendente. Ela não fica limitada a esse espaço de transição, mas inicia uma jornada de exploração pelo universo espiritual. E impulsionada pela curiosidade. Seu primeiro destino é Saturno. E é aqui que a história fica realmente interessante. Preparem-se para conhecer um Saturno completamente diferente do que imaginamos. Ela descreve um planeta com um dia de 10 horas, estações que duram mais de 7 anos terrestres. Caramba. Um sol azulado que tinge a paisagem com uma luz mais fria e mares de cor rosada. Interessante. É um ambiente exótico e belo que desafia a nossa compreensão da vida como a conhecemos. É como se ela estivesse descrevendo um planeta de um filme de ficção científica. É verdade. E que tipo de vida ela encontra em Saturno? É aí que a narrativa de Maria João de Deus nos convida a repensar o conceito de civilização avançada. Os saturninos, como ela os descreve, não se destacam pela riqueza material ou tecnológica, mas sim pelo seu alto nível de desenvolvimento espiritual e intelectual. Então, em vez de carros voadores e robôs, eles investem em conhecimento e sabedoria. É como se eles tivessem invertido a nossa escala de valores. Exatamente. Eles utilizam a ciência e a tecnologia a serviço do bem-estar coletivo e do progresso espiritual. Maria João de Deus descreve uma sociedade livre de doenças, pobreza e guerras, onde a harmonia e a cooperação são os pilares da vida social. E ela menciona assembleias aéreas, onde os saturninos se reúnem em grandes naves para discutir temas intelectuais e espirituais. É como se tivessem universidades voadoras promovendo o conhecimento e o debate de ideias. É um modelo de sociedade que nos faz refletir sobre as nossas prioridades aqui na Terra. Será que estamos focando nos aspectos realmente importantes da vida? É uma pergunta que ecoa em nós a cada página do livro. Ao conhecermos a história de Maria João de Deus e a sociedade de Saturno, somos confrontados com a possibilidade de um futuro diferente para a humanidade. Um futuro onde o desenvolvimento espiritual e a fraternidade sejam os nossos maiores objetivos. E essa descrição de Saturno nos leva a questionar.
Será que esse tipo de sociedade utópica é realmente possível? Ou será apenas uma fantasia idealizada? É uma pergunta que mexe com a gente, né? Porque, de um lado, a descrição de Maria João de Deus é tão detalhada e convincente que nos enche de esperança. Sim. Mas, por outro lado, a realidade aqui da Terra parece tão distante desse ideal. Mas é importante lembrar que, segundo a visão espírita, a evolução é um processo contínuo, tanto individual quanto coletivo. A humanidade ainda está em um estágio de desenvolvimento e o que vemos em Saturno pode ser um vislumbre do nosso próprio futuro se trilharmos o caminho da sabedoria e da fraternidade. Então essa descrição de Saturno serviria como uma espécie de meta e norte para a nossa própria evolução. Exatamente. É como se Maria João de Deus estivesse nos mostrando o potencial da humanidade. O que podemos alcançar se direcionarmos nossos esforços para o desenvolvimento espiritual e moral. Mas a jornada de Maria João de Deus não se limita a Saturno. Não. Ela também descreve suas experiências em outras dimensões espirituais, inclusive em plano de sofrimento, um local onde as almas enfrentam as consequências de seus atos. E essa descrição é particularmente interessante porque nos mostra que a vida após a morte não é um mar de rosas. As escolhas que fazemos aqui na Terra têm impacto na nossa experiência no plano espiritual. Então não é como se a gente morresse e automaticamente fosse por um paraíso. Não exatamente. A alma carrega consigo o peso de suas ações, seus sentimentos, suas inclinações. E esse plano de sofrimento seria como um local de purificação, onde a alma se liberta dos apegos e das negatividades que impedem de evoluir. É como se fosse um processo de aprendizado e autoconhecimento, onde a alma reconhece seus erros e se prepara para novos desafios. E Maria João de Deus observa que esse plano de sofrimento está próximo à Terra, conectado por filamentos de energia que representam os pensamentos e emoções da humanidade. Então a nossa energia coletiva influencia o plano espiritual. Isso mesmo. É como se a negatividade e os conflitos aqui na Terra alimentassem esse plano de sofrimento. Exatamente. É uma visão que nos responsabiliza pelos nossos pensamentos e ações, mostrando que eles têm um impacto que vai além da nossa realidade física. Mas se a nossa negatividade contribui para o sofrimento, será que a nossa compaixão, a nossa busca por um mundo melhor, pode ajudar a aliviar esse sofrimento? Sem dúvida. A doutrina espírita nos ensina que a evolução é um processo coletivo e que podemos contribuir para o progresso uns dos outros. Através do amor, da caridade e da prática do bem. E essa ideia de interconexão é reforçada quando Maria João de Deus descreve sua experiência de ajudar uma mãe em sofrimento aqui na Terra. Verdade. Lembra-se de como ela, movida pela compaixão, se concentra na prece daquela mãe, envia energias de paz e consolo, e a mãe, sem saber de onde vem aquele conforto, sente um alívio e uma força inexplicáveis. É como se Maria João de Deus estivesse atuando como anjo da guarda, amparando e consolando aquela alma aflita. Essa passagem demonstra a importância da prece e da vibração positiva como ferramentas de auxílio espiritual. Mesmo estando em outra dimensão, podemos contribuir para o bem-estar dos que ainda estão na Terra. É reconfortante saber que a morte não é o fim, que o amor e a compaixão transcendem as barreiras físicas. E Maria João de Deus nos mostra que essa interconexão se estende a toda a humanidade, inclusive os que já partiram. Ela descreve, por exemplo, sua experiência de observar eventos históricos, acessando os filamentos de energia do passado e revivendo momentos marcantes da história. É como se ela estivesse assistindo ao filme em 3D. Isso. Imergindo naqueles acontecimentos e sentindo a energia das pessoas que os vivenciaram. E essa capacidade de acessar o passado não é mera curiosidade. É uma forma de compreender os padrões kármicos que moldaram o presente e de aprender com os erros do passado para construir um futuro melhor. Então, ao invés de ver a história como algo distante e irrelevante, podemos enxergá-la como um espelho que nos mostra os caminhos que devemos evitar e as lições que devemos aprender. E Cartas de uma Morta nos convida a essa reflexão, a essa análise crítica do passado e do presente,
para que possamos trilhar um futuro mais justo, fraterno e evoluído. É um chamado à responsabilidade, a ação consciente, Isso. a construção de um mundo melhor a partir das lições que a história e o plano espiritual nos ensinam. E a jornada de Maria João de Deus nos inspira a buscar esse caminho, a trilhar essa senda de evolução, de amor e de sabedoria. Nossa, a gente viaja junto com Maria João de Deus por essas diferentes dimensões. Por verdade. A cada relato, a cada experiência, ela nos convida a expandir a nossa visão de mundo, a questionar os nossos valores e a buscar um sentido mais profundo para a vida. Exatamente. E por falar em expandir horizontes, ela não se limita a descrever a vida após a morte e o plano espiritual da Terra. Ela também compartilha suas impressões sobre outros planetas, como Marte, e a evolução espiritual desses habitantes. E esse relato sobre Marte é fascinante, porque vai além da descrição física do planeta. Maria João de Deus destaca o alto nível de consciência dos marcianos, a sua evolução moral e espiritual que os coloca em um patamar superior ao da humanidade terrestre. Ela descreve uma sociedade onde a guerra, a violência e o egoísmo são conceitos ultrapassados. E a harmonia, a cooperação e o amor ao próximo são os princípios que regem a vida social. É como se tivessem superado as fraquezas e os conflitos que ainda nos afligem aqui na Terra. E essa descrição de Marte nos mostra que a evolução espiritual não se limita ao planeta Terra. Há um processo universal que se manifesta em diferentes mundos e dimensões, impulsionando a alma rumo à perfeição. Então, a vida em outros planetas não seria apenas uma questão de forma física, de adaptação biológica, mas também de desenvolvimento espiritual. É como se a alma pudesse evoluir em diferentes ambientes. Em diferentes corpos, sempre buscando a sua ascensão. Exatamente. E o relato de Maria João de Deus sobre Marte nos oferece um vislumbre do que a humanidade pode alcançar se seguir o caminho da evolução moral e espiritual. É como se ela estivesse nos mostrando um espelho refletindo o nosso potencial, a nossa capacidade de superar as nossas limitações e construir um mundo melhor. Mas como podemos alcançar esse nível de evolução? Qual o caminho para superar os nossos conflitos, nosso egoísmo, a nossa sede de poder e construir uma sociedade mais justa, fraterna e pacífica? Cartas de uma Morta não nos oferece uma fórmula mágica, passo a passo para a evolução. Mas a jornada de Maria João de Deus nos aponta a direção. Nos mostra os princípios que devemos cultivar para alcançarmos a verdadeira felicidade e a paz interior. Esses princípios, como o amor ao próximo, a compaixão, a humildade, o perdão, a busca pelo conhecimento e a prática do bem, são como sementes que devemos plantar em nossos corações. E cultivar com dedicação e perseverança. E à medida que essas sementes germinam e florescem em nossas vidas, a transformação individual se reflete na sociedade, criando um ambiente mais harmonioso e propício à evolução coletiva. É como se cada um de nós fosse uma peça de um grande quebra-cabeça. E a nossa evolução individual contribuísse para a formação da imagem completa de um mundo mais justo, fraterno e iluminado. E a obra de Chico Xavier, com suas mensagens de amor, esperança e fé, nos impulsiona nessa jornada evolutiva, nos convida a olhar para o futuro com otimismo e a construir um mundo melhor a partir de nós mesmos. Ao mergulharmos em Cartas de uma Morta, somos tocados por essa mensagem de esperança, Verdade? por essa visão de um futuro onde a humanidade supera suas limitações e alcança um novo patamar de consciência e de amor. É verdade. E que essa mensagem nos inspire a trilhar o caminho da evolução, a buscar a luz da sabedoria e a construir um mundo mais feliz e fraterno para todos. Que a jornada de Maria João de Deus nos sirva de guia e inspiração. E que possamos a cada dia nos aproximar do ideal de amor e fraternidade que ela nos apresenta. E assim chegamos ao fim da nossa imersão em Cartas de uma Morta. Que as reflexões e os aprendizados que compartilhamos hoje ecoem em seus corações e os inspirem a continuar buscando o conhecimento, a praticar o bem e a trilhar o caminho da evolução espiritual. Até a próxima e que a paz esteja com todos vocês.